Nunca pensei que pudesse chegar aos 42 anos com a sensação de ter cumprido todos os requisitos daquilo a que chamam uma vida exemplar, e ao mesmo tempo sentir-me como se vivesse numa casa construída sobre areia. O meu nome é Miguel. Sou arquiteto em Lisboa, casado há quase 2 décadas com Helena, uma mulher que todos consideram dedicada, inteligente e equilibrada. À primeira vista, temos aquilo que tantas pessoas invejam, uma vida estável, confortável, previsível. A palavra certa talvez seja respeitável. O meu dia começa cedo, invariavelmente com o despertador a tocar às 6h30 da manhã. O cheiro do café acabado de fazer, o som dos noticiários que Helena gosta de ouvir, apressam preparar tudo antes de sairmos. Às 8 já estou a atravessar a cidade em direção ao ateliê, no centro de Lisboa, onde coordeno uma equipa que desenha projetos que mais tarde se transformam em prédios, escritórios e espaços públicos. O trabalho ocupa-me, dá-me prestígio, garante-me uma posição confortável na sociedade. Aos olhos dos outros, sou um homem realizado. À noite, volto para casa e encontro Helena à mesa. Preparamos jantares tranquilos, com pratos simples e copos de vinho, e falamos sobre o dia, os colegas, as pequenas vitórias e os pequenos aborrecimentos. Ao fim de semana, jantamos com amigos de longa data, alguns também arquitetos, outros médicos, professores, empresários. O círculo é sempre o mesmo, e as conversas seguem um guião conhecido. Viagens que planeamos, notícias que nos indignam, recordações de quando éramos mais jovens. A nossa vida social é sólida, previsível, até confortável. E, no entanto, por trás de cada um destes gestos, o café matinal, as reuniões de trabalho, os jantares com amigos, há um vazio que cresce em silêncio. É como se a minha vida tivesse sido construída com linhas retas, perfeitas para impressionar no papel, mas sem alma suficiente para resistir ao tempo. Eu próprio desenhei esta existência como quem ergue um edifício impecável, mas demasiado frio. Há momentos em que, no meio de uma reunião com clientes ou de uma conversa com amigos, dou por mim a desligar-me, a observar tudo de fora, como se fosse apenas um ator a representar o papel de homem de sucesso. Rio-me quando é esperado que me ria, concordo quando é suposto concordar, mantenho o mesmo tom de voz sereno que sempre me elogiou pela calma e racionalidade. Mas por dentro sinto-me como se fosse feito de vidro, pronto a estalar ao menor toque. Helena, na sua forma delicada, nunca percebeu esta inquietação. Ou talvez perceba, mas prefira não ver. A nossa relação funciona como uma casa bem arrumada, onde cada móvel está no seu lugar, cada detalhe corresponde ao esperado. Há carinho, há respeito, há partilha. Mas há também uma ausência que se tornou ensurdecedora. Falta-me algo que não sei nomear, mas que sinto em cada silêncio mais prolongado, em cada conversa que não passa de rotina. Às vezes, enquanto caminho pelas ruas de Lisboa, reparo nas pessoas com uma atenção quase obsessiva. Observo os olhares distraídos, as conversas apressadas nas esplanadas, os risos soltos de quem não se preocupa com o amanhã. Pergunto-me em que momento da minha vida deixei de sentir esse impulso de viver de forma verdadeira, sem máscaras. Já não me lembro da última vez em que disse algo que viesse diretamente do coração e não de uma necessidade social de parecer correto. No ateliê, os projetos acumulam-se. Os clientes confiam em mim porque sou eficiente, pragmático, alguém que cumpre prazos e entrega resultados. Mas por dentro sinto-me um impostor. Desenho prédios que se erguem pela cidade, mas não consigo desenhar uma vida que me faça sentir inteiro. Cada linha que traço no papel é uma linha que reforça a estrutura de uma existência que não me preenche. Os meus amigos, quando nos encontramos, dizem muitas vezes: Miguel, tu tens tudo aquilo que qualquer homem gostaria de ter: carreira, casamento sólido, amigos fiéis. Sorrio, agradeço, faço de conta que acredito neles. Mas cada elogio pesa como uma acusação, porque sei que não é verdade. Tenho a estrutura, sim. Mas falta-me o essencial, sinceridade comigo mesmo. E é essa falta de sinceridade que me corrói. Porque sei que nunca tive a coragem de confrontar as minhas próprias sombras. Vivi demasiado tempo a cumprir expectativas, as da minha família, as da sociedade, as da profissão. Casei porque era o passo natural, construí uma carreira porque era o caminho lógico, mantive as amizades porque era o que se esperava. Mas em que momento escolhi algo apenas porque me fazia sentir vivo? Há noites em que não consigo dormir. Fico deitado ao lado de Helena, a ouvir a sua respiração tranquila, e pergunto-me quem sou eu, afinal. O marido dedicado que todos veem, ou o homem que por dentro grita por uma vida diferente? As duas versões coexistem em mim, mas uma delas está a sufocar a outra. E o pior é que já não consigo fingir que não noto. Esta ilusão de estabilidade, na verdade, uma prisão. Uma prisão feita de bons hábitos, de reconhecimento profissional, de jantares elegantes e conversas agradáveis. Mas por trás dessas paredes bem decoradas esconde-se a verdade. Não sou feliz. Não sou inteiro. Vivo uma vida que não é mentira absoluta, mas também não é verdade completa. E o mais provocador, o mais inquietante, é saber que basta uma pequena fissura para que tudo desabe. Sinto isso todos os dias, como um segredo prestes a ser revelado. Um segredo que eu próprio ainda não compreendi por completo, mas que insiste em bater à porta. Um dia, sei que essa ilusão de estabilidade não vai resistir. E quando isso acontecer, nada ficará igual. Nunca fui um frequentador assíduo de saunas. A verdade é que sempre as associei a um certo ritual burguês, a uma rotina de bem-estar que nunca considerei necessária. O meu cotidiano estava organizado ao milímetro: trabalho, casa, jantares, conversas de circunstância.
A sauna parecia-me um luxo supérfluo, algo que só fazia sentido para quem tinha demasiado tempo livre. No entanto, naquela tarde, depois de um dia exaustivo no ateliê, decidi entrar. Não sei se foi cansaço, curiosidade ou apenas a necessidade de estar sozinho, longe dos olhares que me conheciam demasiado bem. O espaço estava quase vazio. O vapor formava cortinas que tornavam tudo difuso, como se eu tivesse atravessado um limiar invisível para outra dimensão. Sentei-me num banco de madeira aquecido e fechei os olhos, tentando deixar que o calor expulsasse as tensões que me consumiam. Foi então, entre o silêncio e o som longínquo da água a pingar, que percebi não estar sozinho. Do outro lado, sentado com a tranquilidade de quem não teme ser observado, estava um rapaz jovem. A princípio não prestei atenção, apenas um vulto entre a névoa. Mas bastou um instante para sentir que algo naquela presença não era indiferente. Os seus movimentos eram calmos, quase despreocupados, e havia qualquer coisa de magnético na forma como ocupava o espaço. Não sei quem quebrou o silêncio primeiro. Recordo apenas a voz dele, firme mas serena, a perguntar se era a minha primeira vez ali. Surpreendido, respondi que não, que vinha de vez em quando, embora fosse mentira. A conversa começou assim, com banalidades. E, contudo, por detrás de cada palavra, sentia-se um peso que não era banal. Como se cada frase simples escondesse algo maior, como se uma linha invisível tivesse sido traçada entre nós dois. Chamava-se André. Tinha 23 anos, estudava design. Segundo me contou, encontrara naquele clube uma forma de fugir à confusão do mundo. A sua voz tinha um timbre quente, direto, sem hesitações. Fiquei a ouvir, com a estranha sensação de que aquelas frases, aparentemente inocentes, estavam a abrir fendas na muralha que eu construíra ao longo de tantos anos. Eu, que sempre tivera respostas automáticas, percebi-me vulnerável. Disse-lhe o meu nome, Miguel, e nesse instante senti-me diferente, como se estivesse a apresentar-me de uma maneira nova, não como o arquiteto respeitável ou o marido exemplar, mas como alguém que, pela primeira vez em muito tempo, falava sem máscara. A sauna, com o seu calor sufocante, tornou-se palco de algo que não esperava. Não havia nada de explícito, nada que pudesse ser descrito como mais do que uma conversa. Mas dentro de mim, cada segundo transformava-se em provocação. O modo como André sorria, a forma como me fixava o olhar, despertava-me sensações que julgava adormecidas. Era como se estivesse diante de um espelho distorcido que revelava uma versão oculta de mim próprio. Tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que era apenas simpatia, um encontro casual entre dois desconhecidos. Mas não consegui enganar-me. Quando saí da sauna naquela primeira tarde, levei comigo uma inquietação que não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se mais forte, mais insistente. Voltei para casa, partilhei a mesa com Helena, ouvia falar do dia dela, respondi como sempre, mas uma parte de mim estava ausente, perdida naquele olhar que me perseguia mesmo com os olhos fechados. Os dias seguintes foram de luta silenciosa. Concentrei-me no trabalho, mergulhei nos projetos, forcei-me a sorrir nas conversas de grupo. Mas bastava um instante de distração para que a memória daquela voz regressasse. Havia algo de subversivo naquele encontro. Nunca na minha vida eu tinha permitido que um desconhecido ocupasse tanto espaço dentro de mim. Uma semana depois, cedi. Voltei à sauna, fingindo para mim próprio que era apenas para relaxar. Mas no fundo sabia, ia em busca dele. E ele estava lá, como se tivesse esperado. O mesmo sorriso, a mesma tranquilidade, como se soubesse que eu iria voltar. A nossa conversa dessa vez foi mais longa, ainda feita de pequenos temas, o tempo, as ruas de Lisboa, os cafés escondidos que ele recomendava, mas carregada de algo mais. Uma tensão subtil, impossível de nomear, mas presente em cada pausa. Não havia promessas, não havia gestos proibidos, nada que pudesse ser considerado perigoso. E, ainda assim, eu sentia que estava a atravessar uma fronteira invisível. Cada palavra trocada era como uma peça retirada da estrutura da minha vida, deixando-me mais vulnerável, mais exposto. Começámos a encontrar-nos ali com regularidade. Não todos os dias, mas o suficiente para que a expectativa se tornasse hábito. Eu chegava e procurava-o quase instintivamente. Quando o via, sentia uma mistura de alívio e de culpa. Alívio, porque ele estava lá. Culpa, porque sabia que não deveria querer que estivesse. André falava dos seus estudos, mostrava entusiasmo pelas ideias, falava de design como se fosse poesia. E eu, que sempre vira a arquitetura como cálculo e disciplina, descobria-me a escutar como um aluno diante de um mestre improvável. As suas palavras tinham a frescura de quem acredita que tudo ainda é possível, e isso provocava em mim uma dor aguda. Em que momento tinha deixado de acreditar? Não demorou muito até que a conversa se tornasse mais pessoal. André perguntou-me o que realmente me fazia feliz. Fiquei em silêncio demasiado tempo. A resposta óbvia seria falar da minha carreira, de Helena, da vida que todos invejavam. Mas não consegui. Disse apenas que às vezes tinha a sensação de estar a viver uma vida que não era verdadeiramente minha. Ele não reagiu com surpresa. Limitou-se a acenar, como se compreendesse melhor do que eu próprio. A partir desse momento, tudo mudou. Cada encontro era carregado de implicações que não ousávamos mencionar. Nunca falámos do que significava, nunca pusemos nomes naquilo que crescia entre nós. Mas a ausência de palavras era ainda mais provocadora. O silêncio dizia mais do que qualquer frase. Eu sabia que estava a arriscar demasiado. Sabia que aquela ligação, aparentemente inocente, podia desmoronar a estrutura que tinha construído ao longo de décadas.
Mas, em vez de me afastar, aproximava-me cada vez mais. Era como se um ímã me puxasse, uma força invisível e incontrolável. Voltar para casa depois desses encontros era um exercício de dissimulação. Helena olhava-me nos olhos, e eu devolvia-lhe o olhar com um sorriso ensaiado. Cumpria cada papel da rotina, mas por dentro já não era o mesmo. O mundo que eu conhecia estava a transformar-se, lentamente, mas de forma irreversível. Naquele calor abafado da sauna, descobri algo que nunca me permitira antes, a possibilidade de sentir diferente. Não era apenas curiosidade, nem apenas atração. Era uma provocação à minha própria identidade, uma pergunta que não queria, mas precisava de enfrentar. Quem sou eu, afinal? O arquiteto respeitado, o marido exemplar, ou o homem que encontra em André a centelha de uma verdade que sempre negou? Essa dúvida começou a acompanhar-me como uma sombra. Uma sombra silenciosa, mas cada vez mais presente, que me obrigava a encarar o inevitável. Nada na minha vida voltaria a ser o mesmo depois daquela inesperada primeira conversa. Nunca pensei que a solidez da minha vida pudesse ser corroída por dentro de uma forma tão silenciosa. Sempre me considerei um homem de convicções, alguém que cumpria as promessas feitas, que respeitava os compromissos assumidos, que seguia o caminho traçado sem se desviar. E, no entanto, desde que André entrou no meu cotidiano, tudo aquilo em que acreditava começou a parecer-me frágil, como se as fundações da minha própria existência estivessem cheias de fissuras invisíveis que só agora se revelavam. De repente, dei por mim a questionar tudo: o meu casamento com Helena, a carreira que tanto me custou construir, a imagem de homem confiável que mostro a colegas e amigos. Passei a sentir que vivia numa encenação permanente, como se cada gesto fosse ensaiado para manter a ilusão de estabilidade. Mas dentro de mim crescia uma força contrária, quase insuportável, a necessidade de ser verdadeiro, nem que isso implicasse destruir aquilo que os outros chamavam de vida perfeita. Era um dilema que me perseguia em cada instante. De manhã, quando me olhava ao espelho, via o rosto de um homem respeitável, mas os olhos denunciavam uma inquietação que não conseguia esconder de mim próprio. No trabalho, os desenhos e maquetes que antes me davam orgulho passaram a parecer exercícios vazios, porque nenhuma linha conseguia apagar a confusão que me dominava. Em casa, Helena falava comigo com a mesma ternura de sempre, mas cada palavra dela era como um lembrete da distância que eu próprio estava a cavar entre nós. O conflito era cruel porque não se tratava apenas de escolher entre duas pessoas. Não era simplesmente uma questão de manter o casamento ou ceder à ligação com André. Era algo muito mais profundo. Tratava-se de escolher entre continuar a viver numa mentira ou ter a coragem de enfrentar a verdade sobre quem eu era. André representava mais do que uma presença inesperada. Tornara-se um símbolo da liberdade que sempre sonhei mas nunca ousara assumir. Ao lado dele, ainda que em conversas breves, sentia uma autenticidade que há muito desaparecera da minha vida. Havia dias em que me convencia de que o melhor era afastar-me. Repetia mentalmente que tinha uma vida estabelecida, que não podia pôr tudo em risco por algo incerto. Prometia a mim mesmo que não voltaria a procurá-lo, que cortaria pela raiz aquilo que ameaçava o meu equilíbrio. Mas bastava recordar o som da sua voz, o entusiasmo com que falava do futuro, e todas as minhas resoluções desmoronavam. O que me prendia a ele não era apenas atração, era o facto de ele despertar em mim uma parte que eu julgava morta. Comecei a perceber que vivia dividido em dois mundos. Num deles, era o Miguel que todos conheciam, arquiteto de renome, marido exemplar, amigo leal. No outro, silencioso e secreto, era um homem em ebulição, alguém que finalmente ousava sentir, mesmo que em segredo. Esta dualidade estava a consumir-me. Quanto mais tentava manter a fachada, mais me sentia despedaçado por dentro. As noites tornaram-se insuportáveis. Deitava-me ao lado de Helena. Enquanto ela adormecia, eu ficava desperto, preso a pensamentos que não conseguia calar. Perguntava-me se algum dia teria coragem de lhe confessar tudo. Mas como poderia? Como explicar que, depois de tantos anos de casamento, de tantas memórias partilhadas, havia em mim um vazio que só agora começava a ser preenchido? A culpa era esmagadora, mas a ideia de renunciar ao que descobrira em mim próprio parecia ainda mais dolorosa. O mais perturbador era a forma como André se transformara, sem querer, num farol. Não precisava de me dizer nada de extraordinário. Bastava estar presente para que eu sentisse que havia um caminho diferente, uma vida que poderia ser mais autêntica, mais minha. Ele era o espelho onde via refletida a versão de mim que sempre reprimi, a versão que desejava ser livre, que não queria viver para cumprir expectativas alheias. E, contudo, cada passo nessa direção significava trair o mundo que construíra. Era como se estivesse preso entre duas forças opostas. De um lado, a estabilidade de uma vida inteira, do outro, a promessa de uma liberdade incerta. O coração empurrava-me para a segunda, mas a razão gritava para que permanecesse na primeira. Este combate interior acompanhava-me em todos os lugares, na mesa do ateliê, nas ruas da cidade, até no silêncio dos transportes públicos. Passei a sentir-me como um estrangeiro na minha própria vida. O café que tomava de manhã tinha o mesmo sabor, mas já não me confortava. As conversas com amigos soavam artificiais, como se todos recitássemos papéis ensaiados. Até os momentos com Helena, que antes me transmitiam segurança, começaram a parecer diálogos de uma peça de teatro mal ensaiada. Tudo estava contaminado por essa nova consciência. Eu já não podia fingir que era apenas o que sempre mostrara. A tensão tornou-se quase insuportável quando percebi que já não conseguia esconder o vazio nos meus olhos. Helena, com a sua sensibilidade discreta, começou a perguntar-me se estava tudo bem. Eu sorria, dizia que era apenas cansaço do trabalho.
Mas dentro de mim sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela percebesse a verdade. E esse medo de ser descoberto só aumentava o peso do conflito, continuar a mentir ou arriscar tudo pela verdade. Nunca gostei de arriscar. Sempre fui prudente, calculista, alguém que mede as consequências antes de agir. Mas agora sentia que, se não arriscasse, a minha vida se tornaria insuportável. Era como se estivesse a viver num edifício condenado, onde cada fissura crescia a olhos vistos. Podia fingir que não via, reforçar as paredes, pintar as rachaduras, mas no fundo sabia, mais cedo ou mais tarde, tudo iria ruir. André não exigia nada. Nunca me pediu que tomasse decisões, nunca me pressionou. Mas a sua mera presença era suficiente para me pôr frente a frente com as minhas contradições. Era essa ausência de exigência que me desarmava. Ele não me cobrava nada, mas obrigava-me a confrontar-me comigo próprio. O que me assustava não era ele, era o que ele despertava em mim. Comecei a imaginar cenários. E se contasse tudo a Helena? E se decidisse abandonar a fachada e assumir quem era? Essas hipóteses pareciam, ao mesmo tempo, libertadoras e devastadoras. Libertadoras, porque significariam finalmente parar de mentir. Devastadoras, porque implicariam destruir a vida de uma mulher que sempre confiou em mim, e também a imagem que todos tinham de nós como casal exemplar. Cada dia era uma batalha entre o silêncio e a verdade. Entre manter as aparências e permitir-me viver de forma autêntica. A cada encontro com André, a cada conversa aparentemente inocente, sentia que o abismo dentro de mim se tornava maior. Já não se tratava apenas de um homem que conheci na sauna. Tratava-se de mim próprio, do confronto com a identidade que sempre reprimi. E, no entanto, por mais que este conflito me consumisse, havia algo nele que me fascinava. Era como se, finalmente, a minha vida tivesse ganhado intensidade. A dor da dúvida, a culpa, a tensão constante, tudo isso fazia-me sentir vivo de uma forma que há muito não experimentava. O conflito não era apenas destruição, era também a prova de que eu ainda tinha dentro de mim a capacidade de desejar algo verdadeiro. Agora sei que a pior prisão não é a que nos impõem os outros, mas a que construímos nós mesmos. E eu passei anos a erguer muros à minha volta, para proteger uma imagem que nunca correspondeu à totalidade de quem sou. André não é apenas uma pessoa. Ele é a fissura nesse muro, a prova de que a minha vida, por mais respeitável que pareça, não é suficiente. E cada vez que penso nele, cada vez que recordo as nossas conversas, o conflito reacende-se. Sei que não posso continuar assim para sempre. Sei que, mais cedo ou mais tarde, terei de escolher entre a mentira e a verdade. Mas até esse momento chegar, vivo preso nesta luta interna, onde cada respiração é marcada pela provocação de uma pergunta que não me larga. Terei coragem de ser quem realmente sou? Sempre pensei que fosse capaz de esconder as minhas contradições. Sempre acreditei que o silêncio e o autocontrolo seriam suficientes para manter a minha vida em equilíbrio, como quem segura um edifício antigo com andaimes invisíveis. Mas a verdade é que o silêncio pesa, e o peso acaba sempre por se revelar nos olhos, nos gestos, nos silêncios prolongados. Foi isso que aconteceu comigo. Por mais que tentasse disfarçar, Helena começou a perceber que algo não estava bem. Não foi de repente. Primeiro, foram perguntas pequenas, inocentes. Estás cansado? Perguntava ela à noite, enquanto arrumávamos a cozinha. Eu sorria e respondia que sim, que o trabalho estava a exigir muito de mim. Depois vieram outras perguntas, menos vagas, mais incisivas. Por que tens estado tão distante ultimamente? Dizia, olhando-me de forma direta, como quem não aceita respostas fáceis. Eu inventava desculpas, prazos apertados, clientes exigentes, responsabilidades que me deixavam sem energia. Ela acenava, mas eu via nos seus olhos que não acreditava totalmente. A tensão foi crescendo como uma corda que se estica demasiado. O silêncio entre nós tornou-se diferente. Não era o silêncio confortável de quem já partilhou uma vida inteira. Era um silêncio pesado, que escondia desconfiança, medo, talvez até antecipação. Eu sabia que estava a falhar, mas não encontrava coragem para enfrentar o inevitável. Até que uma noite, durante o jantar, tudo mudou. Estávamos sentados à mesa, apenas nós os dois, e a conversa esmoreceu rapidamente. Helena pousou os talheres e ficou a olhar para mim. Não havia raiva no seu olhar, mas uma tristeza que me desarmou. Miguel, diz-me a verdade. O que se passa contigo? A sua voz não era acusatória, era firme, quase serena, mas cada palavra soou como um golpe certeiro. Tentei escapar com mais uma desculpa, mas desta vez a minha voz vacilou. E no instante em que vacilei, percebi que já não havia volta atrás. Ela já sabia. Não precisava de provas concretas, a intuição dela era suficiente. Senti-me encurralado, como um ator apanhado em pleno palco quando esquece as falas. O silêncio prolongou-se, e nesse silêncio vi desfilar diante de mim todos os anos que partilhamos, as viagens, os jantares com amigos, as noites tranquilas em casa, as pequenas rotinas que construíram a nossa vida. Tudo isso estava ali, à mesa, como um testemunho silencioso do que estava prestes a desmoronar-se. Respirei fundo, pela primeira vez em muito tempo, disse algo sem máscara. Helena, há coisas em mim que nunca te contei. Coisas que eu próprio demorei anos a admitir. A minha voz tremia, e cada palavra parecia arrastar consigo o peso de uma avalanche. Ela não disse nada, apenas manteve os olhos fixos em mim, à espera. Foi então que as palavras que sempre temi começaram a sair. Falei da minha confusão, da sensação de estar a viver uma vida que não me pertencia totalmente.
Contei-lhe que havia dentro de mim uma parte que eu tinha reprimido durante anos, uma parte que finalmente começara a ganhar voz. Não disse o nome de André, mas não precisei. O que estava em causa era maior do que uma pessoa, era a verdade sobre quem eu era. Helena manteve-se em silêncio durante algum tempo. Não me interrompeu, não fez perguntas. Apenas deixou-me falar. E à medida que eu falava, senti-me despido de todas as proteções. Cada frase era uma traição ao papel de marido ideal que desempenhara durante tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, cada frase era uma libertação. Quando terminei, o silêncio foi esmagador. O ar parecia mais pesado, como se até a casa tivesse consciência da gravidade do momento. Finalmente, Helena respirou fundo e disse: sempre confiei em ti, Miguel. Sempre pensei que, acontecesse o que acontecesse, a verdade estaria entre nós. E agora sinto que já não sei quem és. Essas palavras foram mais dolorosas do que qualquer grito. Porque não eram ditas com raiva, mas com desilusão. A raiva pode passar, mas a desilusão permanece. Vi nos seus olhos a ferida de alguém que percebe que a vida que construiu afinal tinha fundações instáveis. A conversa prolongou-se até tarde. Não houve acusações violentas, mas perguntas que me atingiam como facadas. O nosso casamento foi uma mentira. Alguma vez me amaste realmente? Eu tentava responder, dizendo que sim, que a amei e ainda a amava, mas que esse amor não anulava a verdade que emergira em mim. Mas as minhas respostas soavam sempre insuficientes, como remendos em tecido rasgado. Nessa noite não dormimos. Ficámos cada um no seu lado da cama, mergulhados em pensamentos. Eu sentia-me destruído, mas também, de forma cruel, aliviado. Pela primeira vez, tinha dito a verdade. E, no entanto, essa verdade estava a desmoronar a vida que levei anos a proteger. Nos dias seguintes, o ambiente em casa mudou. Helena não gritava, não fazia escândalos. Mas o silêncio dela era uma acusação permanente. Os seus gestos eram mais contidos, as suas palavras mais medidas. O espaço entre nós cresceu, não em metros, mas em algo invisível e intransponível. A crise instalou-se de forma inevitável. Já não era possível fingir. Já não havia espaço para desculpas. O que tinha sido dito não podia ser retirado. O equilíbrio aparente que mantínhamos estava destruído. Eu via-me agora obrigado a encarar a pergunta que sempre evitara: o que fazer com a minha vida daqui para a frente? Continuar numa relação ferida de morte, ou assumir finalmente quem eu era, custasse o que custasse? A cada olhar de Helena, sentia o peso das minhas escolhas. Ela merecia um homem inteiro, não alguém dividido entre a fachada e a verdade. Mas assumir a verdade significava perder tudo aquilo que construímos juntos. Era uma escolha sem saída, uma equação sem solução. E foi assim que percebi que a revelação não era apenas um ato de honestidade. Era também o início de uma crise que iria redefinir toda a minha vida. A verdade tinha finalmente sido dita, mas em vez de trazer paz, trouxe uma guerra silenciosa. E, no meio dessa guerra, eu já não tinha como voltar a ser o homem que fora antes. Nunca pensei que a honestidade pudesse doer tanto. Sempre associei a verdade a algo puro, libertador, mas agora compreendo que, antes de libertar, a verdade destrói. E destrói de forma lenta, meticulosa, deixando ruínas onde antes havia certezas. Depois da conversa com Helena, já nada foi igual. A nossa casa, que durante anos tinha sido refúgio e cenário de estabilidade, transformou-se num espaço estranho, carregado de silêncios que gritavam mais alto do que qualquer discussão. Houve dias em que me perguntei se não teria sido mais fácil continuar a mentir. A mentira, por mais corrosiva que fosse, mantinha o edifício de pé. A verdade, em contrapartida, arrancou as fundações pela raiz. Mas essa pergunta era inútil. Porque depois de ter pronunciado as palavras que calei durante tantos anos, percebi que não havia regresso possível. A vida que vivi até ali já não podia ser recuperada, e a fachada que construíra com tanto esforço estava definitivamente rachada. Helena, com a sua força silenciosa, reagiu de forma que eu nunca esquecerei. Não houve insultos, nem cenas dramáticas. Houve antes uma firmeza gelada, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras: a confiança tinha-se quebrado. E sem confiança, qualquer relação se torna apenas uma rotina partilhada. Ela não me expulsou, não me pediu para sair, mas o espaço que se abriu entre nós tornou-se um abismo. O simples ato de dividir a mesa ou partilhar o mesmo quarto transformou-se em provocação constante. Passei a sentir-me como um intruso na minha própria vida. Cada objeto da casa parecia acusar-me: as fotografias nas prateleiras, os livros partilhados, as lembranças de viagens. Tudo era memória de um nós que agora estava manchado. E, no entanto, apesar da dor, percebia dentro de mim uma certeza inabalável: tinha feito o que precisava de ser feito. A verdade não trouxe paz imediata, mas trouxe uma espécie de integridade que eu já não podia ignorar. Com André, a situação tornou-se igualmente complexa. Não houve promessas, nem planos para um futuro conjunto. O que nos unia era mais do que simples desejo, mas também menos do que uma relação assumida. Ele tornou-se o símbolo de um caminho possível, mas ainda incerto. Quando nos encontrávamos, percebia que também ele carregava dúvidas, queria estar comigo, mas temia ser apenas o catalisador da destruição da minha vida anterior. As nossas conversas giravam em torno de um paradoxo: estávamos próximos, mas sem certezas. O verdadeiro confronto, no entanto, não era com Helena nem com André. Era comigo próprio. O espelho deixou de ser apenas um objeto trivial no meu cotidiano. Cada manhã, ao encarar o meu reflexo, via duas versões de mim:
O homem que durante décadas desempenhou o papel de marido exemplar e o homem que finalmente ousava assumir quem era. Entre essas duas versões não havia conciliação possível. Era preciso escolher. E foi nesse ponto que percebi a essência da crise. Não se tratava apenas de escolher entre uma pessoa e outra, mas de escolher entre viver para os outros ou viver para mim mesmo. A verdade tinha um preço altíssimo, o preço de perder parte daquilo que construí. Mas percebi também que a mentira tinha um custo ainda maior, o de perder a mim próprio. A decisão não surgiu num único instante dramático. Foi crescendo como uma evidência, ao longo de dias e noites em que o silêncio me consumia. Até que uma manhã, ao sair de casa, senti com clareza, não podia continuar a viver entre duas realidades. Era a altura de parar de negociar com a minha consciência. Foi nesse dia que falei novamente com Helena. Disse-lhe que compreendia a dor que lhe tinha causado, que não esperava perdão imediato, talvez nunca. Disse-lhe que a nossa história não tinha sido uma mentira, mas que tinha chegado ao ponto em que a verdade precisava de ser maior do que qualquer conveniência. Não prometi o impossível, não pedi que fingíssemos normalidade. Apenas assumi que a nossa vida, tal como estava, tinha chegado ao fim. Ela ouviu-me em silêncio, com os olhos marejados. No fim, limitou-se a dizer, se ao menos tivesse tido a coragem de me contar mais cedo, essas palavras ecoaram dentro de mim como martelo sobre ferro. Mas, apesar da dor, havia nelas uma aceitação implícita, o reconhecimento de que o caminho em comum já não existia. Deixar aquela casa, separar a minha vida da dela, foi como arrancar raízes profundamente enterradas. Cada caixa que enchia, cada objeto que separava, era um corte brutal na pele da memória. Mas ao mesmo tempo, cada gesto trazia também uma centelha de libertação. Estava a perder muito, mas estava a recuperar algo que não tem preço, a minha verdade. Os primeiros dias sozinho foram um choque. O silêncio da nova casa era ensurdecedor, as noites longas, os pensamentos pesados. Senti medo, solidão, dúvida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma energia nova, uma chama que não sentia há anos. Era como reaprender a andar, tropeçando, caindo, mas finalmente em terreno que era meu. A relação com André não se transformou imediatamente numa história romântica idealizada. Houve visitações, afastamentos, reencontros. Mas a sua presença mantinha viva a promessa de que era possível construir algo diferente, algo baseado na honestidade. E, mais importante do que isso, havia em mim uma transformação irreversível, já não estava disposto a viver escondido. Hoje, quando olho para trás, percebo que a crise foi também um início. A dor da revelação abriu espaço para algo maior, a possibilidade de recomeçar. Descobri que a honestidade não é uma recompensa suave, é uma luta árdua, que arranca tudo aquilo que não resiste à verdade. Mas, no fim, essa luta vale a pena. Porque só quando deixamos cair as máscaras é que podemos respirar de verdade. A minha vida já não é a mesma. Perdi certezas, perdi estabilidade, perdi uma parte importante da minha história. Mas ganhei a mim próprio. E, no fundo, essa é a única vitória que importa. A honestidade não me destruiu, pelo contrário, deu-me a oportunidade de reconstruir, não sobre ilusões, mas sobre a realidade. Sei que o caminho será difícil, que ainda enfrentarei julgamentos, preconceitos e dúvidas. Mas sei também que, pela primeira vez, estou a caminhar com passos que são verdadeiramente meus. E, apesar de tudo, sinto esperança. Esperança de que a vida, mesmo entre ruínas, pode renascer. Porque a verdade, ainda que dolorosa, é sempre o princípio de qualquer liberdade.